Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Acelera Mulheres. Eu sou Ana Paula França, sou mentora especialista em carreira e empreendedorismo feminino. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco de áreas não tão comuns do mercado de trabalho, ambiente machista, desafios e também como o esporte e a alta performance se conectam. No programa de hoje a gente recebe a Síbia Bosetti no Acelera Inspiração. Acelera Inspiração. Síbia, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com você aqui. É uma oportunidade de receber as minhas amigas, as pessoas que eu admiro, e você está nesses dois grupos. E queria começar o programa já explicando o seu nome, porque não é nada comum e vocês não estão sabendo, mas eu tive que gravar 3 vezes que a língua travou. Parece que eu nunca falei esse nome, né? Conta pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite, assim, estou muito honrada de estar aqui. Eu acho um baita projeto, realmente incrível você acelerar mulheres, falar, inspirar mulheres, então isso é incrível. Sobre meu nome, ele tem uma origem grega, na verdade. Na Grécia, Síbila é um nome comum, né? Então acabou que a inspiração da minha mãe acabou Síbia, ficou Síbia, depois Síbia Karen, juntou tudo, e aí Síbia, né? Síbia Karen Bosetti, e aí ficou esse nome. Assim, acabou que no fim do dia é um nome único. Então, assim, apesar da dificuldade inicial de ouvir falar Síbia, nunca ouvi, depois qualquer pessoa que ouvir o nome Síbia sabe que sou eu. E isso é muito legal, porque te coloca num lugar especial de lembrança mesmo, sim, né? E aí talvez o que, como você colocou, era um problema, uma implicância quando criança, uma vergonha, se torna uma marca, né? Sim, na minha casa, por exemplo, meus irmãos, eu tenho 3 irmãos mais novos. Eles não conseguiam pronunciar, então todos me chamam de Bia, né? Porque Síbia, aí Síbia, Karen ficou Bia, todos Bia. Então assim, realmente foi um negócio difícil, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo e vai descobrindo os benefícios, o lado positivo até de um nome diferente. E você, a gente está falando assim de algo especial, diferente, e você vem de uma área diferente. Uma área diferente, talvez não para você, ou para mim, ou para quem é do mercado financeiro, mas para o mercado de trabalho no geral, para as mulheres no geral, e no Brasil até, porque a gente não tem tantos investidores, você vem de uma área mais exclusiva, mais sofisticada, que é a área de relacionamento com investidores. O que essa área faz? Vamos lá. Toda empresa listada na Bolsa, né? Hoje a gente tem em média de 400 empresas listadas na Bolsa, lá na B3, que negocia todo dia. Ela é obrigada a ter um departamento de acionistas. Isso é uma definição da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, a empresa listou, ela tem que ter esse departamento de acionistas. O Banestes, que é a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa listada na Bolsa e tem um departamento de acionistas que normalmente é chamado de área de relações com investidores. Então, essa área, ela realmente envolve um pouco de economia, que é a minha formação. Ela envolve um pouco de marketing também e comunicação, porque é por meio da área de relações com investidores que a gente apresenta o resultado da companhia, que a gente apresenta também o resultado da companhia em tempo real no site de relações com investidores e que existe a comunicação com a B3 e com a CVM. Como eu cheguei lá, é porque assim, como a área ela tem 2 pontes assim, que são importantes, que é a economia e a comunicação. Na época, né, assim, na minha vida, acabou que os próprios diretores, né, que na época, né, lá atrás, olharam e disseram assim, nossa, ela se encaixa, porque eu era economista e gosto de falar, então, assim, gosto de me comunicar e tal. Então, e consigo circular bem. E você explicando, apesar de ser uma área tradicionalmente masculina, eu acho que tem muito a ver com a mulher. Porque tem muito sobre escuta ativa, sobre empatia, porque você vai se relacionar com os acionistas, com os investidores da empresa. Então não é só pró-empresa, também é pró-investidor, é tentando harmonizar todos os interesses e com várias disciplinas. Você falou marketing, comunicação, economia. Então me parece muito óbvio a escolha de uma mulher, apesar de não ser o trivial, o tradicional, mas acho que encaixa muito, né? Encaixa. Inclusive, assim, é uma área, por exemplo, que a gente
entregaria para o investidor, por exemplo, o valuation da empresa, você apresenta um pouco os dados da empresa, que seriam os dados financeiros, mais hards, né? Então, assim, a mulher, ela tem uma facilidade de entregar esses dados com um pouco mais de tranquilidade, principalmente para o acionista novo. Porque, assim, na pandemia, muitos acionistas novos surgiram. Porque a Bolsa, ela realmente, ela deu uma oscilada interessante. Muita gente se viu naquele momento, olha, é o momento de entrar, porque a Bolsa está barata, né? E muitos acionistas novos. Para ter ideia, o Banestes tinha coisa de 2.000 acionistas há, sei lá, 5 anos atrás. Na pandemia subiu tanto, hoje nós temos quase 50 mil acionistas. Uau! É uma coisa assim, absurda. Então, assim, a quantidade de acionistas que entrou é muito grande. Então, ter alguém que consegue falar de forma mais simplificada, se comunicar, para explicar assim, o que é o valor justo, o que é o patrimônio, o que é isso, por que subiu, por que a carteira, enfim, né, falar dos dados contábeis e econômicos da companhia é legal. Então, acho que a mulher se encaixa mesmo. Inclusive, assim, uma curiosidade, né? A área de relações com investidores, ela tem um instituto brasileiro, que fica lá em São Paulo e tal. E esse Instituto Brasileiro conversa com todas as 400 empresas que são abertas, além daquelas que têm categoria B lá na CVM. Né? E na coordenadoria de todas as estatais, foi pela primeira vez que apareceu uma mulher, assim, eles escolheram uma mulher fora do eixo Rio-São Paulo para representar. E aí, quando me fizeram o convite, eu falei assim, nossa, que especial, porque além de ser uma coisa assim que é de nível nacional, não escolheram um homem, que seria, via de regra, o óbvio, e uma pessoa fora do eixo Rio-São Paulo, que é difícil de conseguir. Também. Né? Porque a gente sabe que o centro econômico do Brasil é Rio-São Paulo, que a gestão das empresas de capital aberto normalmente estão em Rio e especialmente em São Paulo. E entendo que uma escola de muita meritocracia. E eu sempre falo, não é uma disputa que a Cíbia, que a mulher conseguiu. Não, é porque essa diversidade, ela é salutar, ela é interessante, aliás, ela causa interessância. Porque a gente tem uma complexidade intelectual maior, porque a gente tem mais diversidade de pensamentos, de visão, de experiências, de visão de mundo. Às vezes fala, não sei se você já ouviu falar da expressão lugar de fala, né? Sei lá, um homem não tem lugar de fala dentro de um papel de mãe. Nem eu tenho um papel de fala dentro do papel de pai, né? Porque é só quem exerce aquela função. Tá tudo bem. Mas já pensou se a gente tiver pessoas diferentes pensando sobre as mesmas coisas, mas em diferentes aspectos? Certamente a gente vai ter soluções melhores. Soma, né, Ana? Eu acho que soma. Porque assim, às vezes a gente participa de um fórum ou de qualquer coisa que se participe. Às vezes num painel, 4 homens da mesma idade, que vêm do mesmo grupo, da mesma cor, sabe? E está muito o poder no Brasil. Está muito concentrado. Está muito concentrado em homens héteros, brancos, de meia idade, obviamente com dinheiro, e daí o poder, né? E não que seja um demérito, porque esses homens conquistaram, mas se a gente tiver, de novo, um ambiente mais diverso, vai ser mais rico para todo mundo. Vai, né? porque senão eles vão estar falando, eles são do mesmo grupo, da mesma idade, às vezes o pensamento fica muito alinhado, então assim, acaba que não existe uma contribuição diferente quando você tem uma pessoa mais jovem, quando você tem uma mulher, que a visão é outra. Aí você contribui, você soma, né? Eu acho que esse que é o ponto. Você sabe que eu gravei um podcast em São Paulo, do Ligo Flow, e antes de mim, o diretor comercial da Vivo Brasil estava lá, e aí a gente começou a conversar sobre o tema mulheres, e ele falou, sabe, Ana, eu gosto muito de trabalhar com mulheres porque nem sempre eu as entendo, mas toda vez que a gente discute, elas me puxam para cima. Porque não é simplesmente outros homens que pensam igual a mim e eu não preciso estressar o meu ponto de vista, eu não preciso aprofundar nas minhas ideias, porque todo mundo pensa parecido e ali termina a discussão ou a decisão. Quando eu tenho mulheres lideradas, elas me desafiam mais. E uma vez que elas me desafiam, é de fato mais cansativo no sentido
que eu preciso dar mais, mas ao mesmo tempo, eu dando mais, eu melhoro a minha performance, eu melhoro a performance da companhia e todo mundo ganha, inclusive eu, porque eu me torno um profissional, uma pessoa melhor. Mais completo, né? Mais completo. E eu não estou falando só de mulher, pode ser um preto, um muçulmano, não sei, sabe, de diferentes... Idade também, acho que a idade ela idade é importante também, importante. E aí a gente começa a praticar a tolerância. Sim. E essa argumentação, essa profundidade nos temas, porque o mundo está acelerado e exige da gente decisões muito rápidas e às vezes muito superficiais. Decisões que aí a gente fala líquidas, que mudam a todo momento. Claro, porque não houve aprofundamento. Concordo. Né? E é muito legal. Bem, mas desafiador. E eu imagino, já conversei com algumas mulheres do mercado financeiro, eu fui do mercado financeiro, que você também viveu desafios aí, ou vive desafios nessa carreira, uma competição, inclusive velada, porque quando é algo novo, isso geralmente incomoda, e o mundo masculino é bastante vaidoso, o que é uma crítica, mas também uma coisa que eu admiro, porque o homem tem uma autoconfiança maior. Como que é? Para você também é assim? E como que você tem lidado com isso? Então, assim, eu estou na área de relações com investidores, tem 10 anos. Então, no início, eu era a menina do RI. Tava tudo bem? Não, era assim, chama a menina do RI, chama a menina do RI. Até que um dia eu falei assim, olha, a menina do RI é economista, ela é especialista em investimento no mercado financeiro, ela sabe fazer um valuation bem feito. E aí eu me coloquei assim, eu falei, olha... Primeiro ponto, botar limites e se colocar. Assim, não era, eu falei, óbvio, num tom assim, bem ameno, bem tranquilo, mas para dizer assim, olha... Se posicionando. Me posicionando. Eu falei assim, olha, a gente está aqui em pé de igualdade, né? Não tem a menina do RI. Né? Acho que esse foi um ponto. Porque enquanto era menina do RI, concorda que isso não ameaçava eles? Eles até te colocavam, ou eles, e às vezes até elas, tá, Sílvia? Porque nem sempre... É sobre gênero. Sim. Né? Isso é muito, muito comum. Então, assim, conforme eu fui ficando mais madura, obviamente eu não estou falando nem de deixar de ser a menina, né, de 30 anos, né, para ser a mulher 40 a mais. Assim, houve um respeito muito grande, assim, assim, às vezes eu vou a São Paulo com toda a diretoria e eu tenho uma mesa com 20 homens e eu. Por vezes, eu sinto, não por parte de que, assim, que quando eu entro, existe um susto, né? Me parece, assim, que só tem homens e quando eu entro, diz assim, opa, entrou uma menina, entrou uma mulher, entrou... E, assim, eu percebo. E, por outras vezes, é óbvio, acontece, assim, né? Tá querendo aparecer muito, tá? Isso acontece, né? Principalmente porque às vezes... Por você exercer o seu papel. Isso acontece. Isso acontece, e acontece, eu acredito, até porque é uma coisa muito diferente, né? É muito diferente, assim, hoje, atualmente... Mas você acredita que diferente porque você é mulher? Eu acho. Porque se fosse outro homem... Não, acho que isso não seria um problema. Mas assim, eu acredito, eu tenho uma filha de 11 anos, né? Então, eu imagino que a minha filha, com 30, ela não viva as dificuldades que nós estamos tendo, assim, porque as coisas estão... Eu acho que as coisas estão se modificando, né? Assim, ninguém mais me chama de a menina do RI, né? A gente foi evoluindo muito, assim, ao longo do tempo, assim. E eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda. Tem bastante coisa para evoluir. Mas a gente, quando você falar quando eu estou vendo que você quer falar de performance de esporte, eu vou até vou complementar essa resposta que eu estou te dando aqui agora. Tá. Você sabe que me lembrou, eu vi um vídeo há algum tempo da Marta. Marta é sócia do BTG, esposa de um outro grande banco, esposa de um dos sócios, tem uma posição relevante. E aí ela foi por uma reunião com os sócios na Europa e todo mundo homem, e aí viraram e falaram assim, você pode pegar um café? Nossa! Porque entre todos eram homens, quem era a pessoa que deveria servir, né? E aí ela brinca que ela
saiu da reunião e se posicionou com os sócios, vocês têm que, inclusive, me defender aí sobre a empresa. E aí eles começaram a defender tanto porque o homem, ele ainda está aprendendo até a lidar com isso. Às vezes não é nem de maldade. É isso que eu penso. Está dentro do inconsciente coletivo. Porque quem é que serve o café? Eu vou pedir para o colega do lado, o homem? Não, eu peço para a mulher. Inclusive, isso acontece muito assim, tá numa reunião. E assim, comigo não acontece porque eu realmente nem uso papel, já tem muito tempo, o que eu anoto é no bloco de notas e tal. E eu tenho um raciocínio lógico, é o meu forte, eu acho assim, eu dei aula 15 anos de álgebra e trigonometria, então a minha cabeça é muito lógica, muito lógica. Então, antes de entrar no banco, né? Mas assim, normalmente, assim, acontece do homem olhar e falar assim, você está tomando nota para alguma mulher? Que é a mulher que tem que faz a ata, que é a secretária, que é a secretariado. Isso. E assim, e não é por maldade, eu não percebo que é uma coisa assim, eu vou fazer o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, exatamente. Eu acho que isso vai, mas eu acho que está se transformando. Né? Justamente porque há mulheres no mercado financeiro que também tem uma coisa muito lógica, não sei o quê, às vezes não estão nem com papel. Então, assim, ela não vai tomar nota, ela vai tomar nota porque o que ela toma nota é na cabeça dela, para ela. Igual você toma para você. Exatamente. E eu acho que esse se posicionar vai educando e ensinando. Sim. Com leveza. Você não precisa, não é com mimimi, não é com grosseria, com força, com raiva. Isso nem é nosso. A mulher, ela é habilidosa nas relações, ela é sutil, ela é leve, ela tem essa delicadeza e eu acho que esse é um dos nossos papéis, de ensinar e educar a nossa sociedade, os homens, os nossos filhos, os nossos maridos, amigos, os nossos colegas de trabalho, porque eu sempre digo, a maioria das pessoas é boa e tem boas intenções e às vezes erra por até desconhecimento. A gente está migrando para uma sociedade mais justa, mais equitativa. Então, é natural que esses acontecimentos ocorram, que seja ainda desconfortável, mas que se a gente lidar com inteligência, vai acontecendo, vai tendo essa mudança que a gente também quer, né? A gente quer muito. Muito bom. Você deu spoiler, né? Porque antes da gente começar, falei com o Silvio, eu também quero falar sobre saúde e esporte. Saúde e esporte, para mim, tem muita conexão. Vocês já sabem que eu amo esporte. Eu tive uma superintendente no banco também, que foi uma grande atleta olímpica. Hoje trabalha com a conexão entre esporte e gestão. Que legal. O meu maior cliente corporativo é o Comitê Olímpico Brasileiro. Também, assim, a minha vida está conectada com o esporte. E você sempre foi uma pessoa ativa, seu marido faz esporte, mas você teve uma guinada nesse último ano em prática esportiva, em disciplina, em estética. E eu costumo brincar assim, eu gosto de quem treina, faz esporte para ser contratado, porque me mostra disciplina. E disciplina é algo fundamental para alcançar resultados diferenciados. E você está mostrando isso, está arrasando. Conta pra gente um pouco. Então, a primeira coisa que eu falo do esporte, assim, 1% é motivação. Então, assim, você vai fazer uma academia, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, qualquer coisa que você vai fazer, 1% é motivação. Estou motivado para sair de casa. 99% é disciplina. Então, assim, o esporte, ele traz pra gente, assim, uma leveza, você limpa a cabeça no momento de uma corrida. E eu descobri a corrida, assim, a turma fala que, assim, que corrida é terapia, né? Acabou de sair um dado que o Brasil, ele aumentou em mais de 100% a quantidade de corredores. É o segundo país com mais corredores do planeta, né? Pausa para spoiler. Vamos ter. Já estou me comprometendo, hein, meu time? Corrida Acelera Mulheres em 2025. E tem tudo a ver. Tudo. Corrida Acelera Mulheres. Tudo. Olha que legal. Vai ser incrível. E assim, a corrida é sensacional mesmo, porque no momento da corrida, primeiro que você se vence, né? Não é você contra ninguém. É você contra você. É uma competição saudável, né? Sim. É sobre os seus limites. Que você se desafia. Então, quando você atravessa um pórtico, ali você descobre que você consegue fazer qualquer coisa. Então, inclusive na carreira, você fala, caramba, eu não tenho limite.
se eu for disciplinado, se eu for consistente, se eu entregar toda a minha performance, se eu quiser inteira, eu consigo chegar aonde eu quiser. E isso vale, assim, o esporte ensina. Né? Ensina, porque assim, a Síbia que treinava no início do ano é diferente da Síbia de hoje. É completamente diferente. É a Síbia que já quer ser triatleta. Então, assim, porque a gente vai percebendo o quanto que faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo. É muito, muito bom mesmo. Não à toa que muitos projetos sociais para crianças carentes usam o esporte, porque o esporte ensina disciplina, respeito, propósito. E eu acho que tem um ponto que eu quero acrescentar. A disciplina é algo que a gente tem que fazer um adendo. O nosso corpo é feito para economizar energia e buscar soluções mais fáceis. E tá tudo bem, eu inclusive, Síbia, procuro muitas soluções mais fáceis, sempre que possível. Mas esse mecanismo também sabota a gente muitas vezes para com objetivos importantes da nossa vida. Então, quando que a disciplina vence? Quando a gente de fato tem um porquê, um propósito. Eu quero porque eu quero superar isso, porque eu quero conquistar aquilo. É igual fazer uma dieta. Eu quero porque eu quero emagrecer 4 quilos. A chance de sucesso é muito menor do que eu quero perder 4 quilos para ficar mais saudável e poder correr melhor com meus filhos. Porque eu vi o meu familiar X morrer por uma falta de saúde e eu quero ter mais saúde. Quando tem algo motivador de fato, que mexe com os sentimentos, a disciplina vem. Por quê? Se não é assim, com algum tempo a gente cede. Porque o corpo está o tempo todo. Sabe por que a mente chama mente? Não, mente não. Porque ela mente pra gente, meu amor. Ela tenta sabotar, economizar energia e tirar a gente de processos desconfortáveis. Independente se o resultado daquele desconforto é positivo no futuro. Sim. Então é importante a gente entender esse propósito, o porquê das coisas. Não à toa existe o livro Comece pelo Porquê. Porque aí a motivação é muito maior. E com um gancho dessa indicação de livro, eu quero passar para o próximo bloco, que é o modo turbo, onde a gente vai dar dica de livros, filmes, para você se desenvolver. Modo turbo. Modo turbo. No modo turbo de hoje, eu vou dar a dica de um livro do investidor mais famoso. A gente está com uma rede de relação com investidores, então eu vou falar de Warren Buffett. Warren Buffett é um dos investidores mais famosos do mundo, talvez o mais famoso, e ele tem alguns princípios que ele divide no livro O Jeito Warren Buffett de Investir. É um livro leve, uma escrita fácil de ler, para você que nem investe ainda, não tenha medo, não tenha essa crença que você não consegue, especialmente mulheres, tem um receio um pouco com números, com finanças. Acredite, é um livro gostoso de ler e que vai não só te ensinar princípios, mas também te provocar a mudar comportamentos, pensamentos e mindset. Síbia, e você tem uma dica pra gente? Olha, eu vou dar uma dica de um livro que é antigo, mas que eu li há pouco tempo e fiquei impressionada, que é Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Eu sei que você e Bernardinho são assim, né? Eu sou apaixonada. Eu acho que ele é um baita gestor. E assim, aonde ele estivesse, ele ia fazer a turma performar. Porque ele realmente entendeu que a gente tem que ficar confortável no desconforto. Né? E assim, e aí ele trabalha muito sobre consistência, disciplina. O livro é sensacional. E muda um pouco a cabeça, diz assim, olha, eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu realmente quiser fazer. Então, assim, vai trabalhando isso e vai contando a jornada dele, que é uma jornada muito vitoriosa. Porque ele, enquanto atleta, ele era reserva. E ele ficava ali olhando, né? E assim, com 30 anos, mais ou menos, ele já era técnico da seleção brasileira. Então, assim, ele já estava performando muito e sendo vitorioso. Então, assim, aí você vendo a história, fala, não tem nada. Não é porque agora eu não estou numa posição de C-level,
que eu não poderia estar em outro momento, em outro lugar. Em outro momento. E você sabe que a gente fala isso na mentoria, ela é baseada em 3 pilares. Primeiro, o autoconhecimento e autoconfiança. A gente brilha pelos nossos talentos. E provavelmente o talento do Bernardinho não era para jogador, era para liderança. Segundo, a gente cria autoridade. Então, a gente vai usando essas habilidades que me fazem ser diferente e especial. E ele mostrou que ele sabia liderar, que ele sabia comandar, que ele sabia de estratégia e foi convidado para o cargo. E o terceiro pilar é o relacionamento, porque ele poderia ser isso tudo e ninguém vê. Então ele se relaciona e mostra para o mundo. E aí quando ele mostra, ele chega no lugar certo. E no lugar certo, a gente brilha. Exatamente. E é exatamente essa história. Você me lembrou de outro livro que eu uso numa palestra que eu falo sobre liderança de alto desempenho, de alta performance. Jim Collins escreveu o livro, alguns livros, e Empresas Feitas para Vencer. E ele separa as lideranças em 5 níveis. E um dos níveis é essa liderança inspiradora, que para resultados, e eu acredito muito que o Bernardinho está nesse nível de liderança entre 3 e 4, que tem desempenho, que exerce papel de líder também, motiva e traz uma reflexão, inclusive, para quem é empreendedor ou para quem é liderança, de que o desempenho do seu time é o seu resultado. É da sua responsabilidade. Inclusive, se alguém não estiver performando, precisar ser retirado do time ou realocado. O sucesso do time é nossa responsabilidade. Eu costumo até dizer assim, Sílvia, que o sucesso do time é responsabilidade do time e o fracasso é responsabilidade do líder. Do líder. Eu concordo, completamente. Então, se você é liderança, se você é gestora, se você tem uma empresa, olha para dentro. E Jim Collins também fala, olha para o espelho. Então, se olha, ao invés de olhar para o retrovisor, olhar para o lugar, para fora, procurando os motivos. A responsabilidade está com a gente. Tá certo, é isso mesmo. Né? E com essas dicas e reflexão, a gente vai terminando o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Sílvia, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Você é inspiração. Para quem não segue a Sílvia ainda, vai lá. Se você não está tendo um estilo de vida saudável, se você está achando que sua vida está fácil, que tem pouco compromisso, dá uma olhadinha nessa maravilhosa. Tudo que ela dá conta no dia, ainda de treinar e toda a sua evolução. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. E vai mesmo, gente, se eu puder inspirar um pouquinho alguém a mudar de vida, a buscar seus sonhos, seja no mercado financeiro, seja no esporte, eu estou à disposição para ajudar e eu fico muito feliz com o seu convite, de verdade, viu? Obrigada. E vou dizer mais uma coisa. Sílvia é pílula de alegria, porque é a pessoa mais positiva, mais delicada, generosa que eu conheço. Então, se tiver um pouco borocochô, vai lá que ela vai estar com um sorrisão aberto, falando com uma energia, às vezes até irritante. Sabe aquela pessoa que já acorda feliz? Pior que é assim mesmo. Sílvia Karen. Eu gosto. Bom dia! Gente, obrigada, mulheres. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse, e espero vocês também no próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!